Boa tarde, pessoal. Estamos de volta. Primeiro, meu nome é Marcelo Billy, da área de relacionamento com associados da Ambima. Queria primeiro pedir desculpas pelos problemas técnicos. Nós trocamos de ferramenta, então acredito que agora esteja tudo resolvido. Se vocês puderem dar um alô no comentário para a gente saber que desta vez todo mundo está sendo capaz de nos ouvir, nos ajuda. De novo, desculpas pelo problema técnico. Creio que agora a gente tenha resolvido. Eu vou pedir para o Daniel dar um oi, só para saber que a gente está te ouvindo, Daniel. Olá, E a olá, Priscila boa tarde, também. pessoal. Boa Boa tarde a tarde. todos. Boa tarde a todos de novo. Se todo mundo estiver ouvindo, se alguém puder mandar os comentários aqui que está tudo bem, a gente recomeça, vou dar um tempinho para o pessoal conseguir se reconectar, aí a gente recomeça a conversa aqui do começo para ninguém perder nada, a gente pede desculpas. Então, só retomando, eu havia comentado no comecinho da live, que foi justamente o começo em que vocês perderam, né, a minha fala, só alertando todo mundo de que nós publicamos ontem no Workplace, desculpa, um post com uma planilha que é feita pela CNF, que é a instituição que nos ajuda na interlocução com o legislativo aqui no Brasil, em Brasília, né? Com todas as pautas que estão no legislativo, que são de interesse dos nossos associados. Nós acompanhamos isso bem de perto, ainda mais agora em que as pautas estão se multiplicando por causa da crise pela qual nós estamos passando, e vamos passar a atualizar essa planilha semanalmente para que todos os associados também tenham acesso às pautas que nós estamos acompanhando em Brasília, eventualmente nos alertem de algo, mandem sugestões. Então, todos os associados podem acessar aqui pelo Workplace, dá inclusive para vocês colocarem um pedido de alerta lá, para vocês saberem quando nós atualizamos a planilha, e logo mais a gente vai agendar aqui também uma live para falar um pouquinho da atuação no Legislativo, de como a Ambima atua, como a CNF atua, para atualizar um pouco vocês sobre o que está acontecendo lá em Brasília nesse momento que está bem delicado. Bom, eu vou começar então de novo, e desculpem novamente por estar repetindo, desculpa, Pri, por fazer você repetir, mas começando pela principal dúvida que a gente tem sobre CGA e que muitas instituições estão nos perguntando, o que acontece com aqueles profissionais que estão desenquadrados hoje, em instituições já aderentes, o que acontece com aquele profissional que quer abrir uma asset e não pode tirar a CGA porque nós não estamos fazendo prova nesse momento. Eu queria que você repetisse um pouquinho o que pode ser feito, quais são as restrições e quais são as flexibilizações que a Ambima fez para acomodar esses casos. Tá bom. Bom, boa tarde a todos. Eu acho que o primeiro ponto aqui que a gente tem que lembrar, né, como o Billy comentou, é a suspensão dos exames ali em meados de março, por conta dos decretos de pandemia, das quarentenas, né? Frente a isso, nós tivemos que pensar em algumas medidas para as nossas instituições participantes para adequar, né, a vida delas ali, da continuidade dos negócios delas, aos profissionais que nesse momento não poderiam fazer as provas. Né? Então, a medida foi a gente flexibilizar, a partir do dia 16 de março, a questão dos profissionais serem certificados nesse momento, né, buscarem os exames. Então, para as instituições que já são parte aí da Ambima, que já são nossos associados ou os nossos aderentes, a partir dessa data, a medida ficou bastante simples. É só essas instituições encaminharem via SSM, via o nosso sistema de supervisão de mercados, uma lista desses profissionais, esses profissionais que foram ou contratados, ou foram contratados para uma posição elegível, ou até mesmo que tenham sido movimentados dentro da instituição, né, de uma área não elegível para uma área elegível, passar o nome, CPF desses profissionais e indicar o plano de ação das instituições para esse período. Né? Então, esses profissionais podem atuar nessas atividades, desde que encaminhem essas informações. Para aquela instituição que está chegando agora na Ambima, pedindo a sua adesão, a certificação também não deve ser um problema. Tá? Então, qual que é a medida? No momento em que eles fizerem o pedido de adesão conosco, eles apresentam um termo de adequação, eles celebram esse termo conosco, que na verdade é só um compromisso de se regularizar também após a retomada dos exames. Né? E quando a gente fala em regularização
para as instituições participantes ou as que estão chegando agora na Ambima, o que seria isso? Né? Olha, assim que os exames forem retomados, os profissionais terão um prazo para obterem a certificação. Né? Para os profissionais de gestoras que fazem a gestão de recursos de terceiros, eles terão 6 meses para obter a CGA. E aqueles profissionais que atuam na distribuição, que precisam da CPA 10, CPA 20 ou mesmo a CEA, eles terão 3 meses para fazer o exame após os exames serem retomados. Tá legal, obrigado, Pri. Daniel, a Priscila acabou a fala dela falando um pouco dos prazos, né? 3 meses após voltarem às provas, que é a pergunta que todo mundo está nos fazendo, né? Que todos os profissionais têm nos feito pelas redes sociais, pelos nossos canais de comunicação. O que é esse quando voltar à prova? Você podia comentar um pouquinho para a gente a pergunta de $1 milhão, né? Quando é que Sem voltam as dúvida. provas? Eu acho que a decisão que a gente tomou logo no início foi muito acertada de dizer que era prazo indeterminado, né? A gente estava, na época, num momento ainda de muita incerteza, mas a gente viu que, em alguns casos, as pessoas colocaram prazos e esses prazos foram mudando. Lembrando uma característica dos nossos exames, né? Em especial os exames da distribuição, eles são aplicados em todo o território nacional, e a gente vem trabalhando com os nossos fornecedores para ampliar ainda mais o número de centros de teste onde a gente faz os exames. Então, já na época a gente já estava vendo essa dificuldade de ter exames e ficar à mercê de decretos estaduais, municipais, fechando as atividades. Então, a gente já estabeleceu que seria por tempo indeterminado, e desde então a gente vem acompanhando de forma muito próxima da FGV, dos nossos fornecedores, dos centros de teste, o que tem acontecido, e ele continua em tempo indeterminado. A gente sabe de outras entidades certificadoras que usam, inclusive, centros de testes, mesmo centro de teste que a Ambima, que estão abrindo alguns desses centros de teste em localidades específicas. Mas, em função também de um posicionamento institucional da Ambima, a gente priorizar, é claro, não só a saúde dos nossos próprios colaboradores, dos nossos associados, mas de todos os candidatos aos exames de certificação, a gente entende que esse processo tem que ser muito bem conduzido, o processo de abertura dos exames, priorizando a saúde dos candidatos, priorizando que a Ambima esteja de acordo com todas as orientações dos profissionais de saúde, dos órgãos competentes nesses assuntos. Então, de forma bem objetiva, continua em prazo indeterminado. A gente não sabe quando os exames físicos vão voltar, mas dado todo esse contexto que eu comentei. Obrigado, Daniel. O que a gente está fazendo agora também é o processo de atualização da CGA, que é um processo novo, né? Então, eu gostaria que você explicasse um pouquinho este processo de atualização e o que mudou no processo de atualização dos profissionais CGA neste período de quarentena. Muito bom. No ano passado, a gente aprovou na diretoria, publicou e começou e colocou no ar esse processo de atualização da CGA, lembrando que era a única certificação da Ambima que ainda não tinha um processo de atualização estabelecido, né? Diferentemente das outras certificações, esse processo, lembrando desde o início, que ele só vale para quem não está exercendo a atividade de gestão no momento. Então, se o profissional que detém a certificação, no momento, está cadastrado no sistema da Ambima como exercendo a atividade de gestão, ele não é passível desse processo de certificação. Quem deve se atualizar? Aquele profissional que tem a certificação, que não está exercendo a atividade de gestão e quer manter essa certificação, ou já exerceu no passado e deixou de exercer no cadastro da Ambima, está como não exercendo. E como é esse processo? É um processo que começa, ele é todo à distância, então ele independe dos exames feitos nos centros de teste. Ele, mesmo nesse momento de pandemia, é importante que o profissional que tem o CGA e que é passível desse processo de atualização se informe e corra atrás de como ele é, e por isso que a gente também está hoje aqui conversando. Ele começa à distância com uma avaliação do conhecimento em 7 áreas. Dos 21 temas que a gente tem hoje na certificação da CGA, é a certificação mais robusta hoje da Ambima, a gente escolheu 6 que eram prioritários, junto com os fóruns de representação,
e incluiu mais um de novas tecnologias aplicadas ao mercado. Então, a pessoa faz uma avaliação para entender como é que está o nível de conhecimento dela nos 7 temas, e aí, dependendo do nível de aproveitamento, ela tem a opção de fazer ou não módulos online em cada um desses temas. Então, em alguns desses temas, pode ser que a pessoa precise relembrar alguns conceitos, então ela olha, faz a avaliação, lembra que precisa relembrar, faz o programa, uma vez concluindo o programa, em todos os temas que ela não teve o aproveitamento na autoavaliação no começo, ela está atualizada, e aí automaticamente a certificação dela é atualizada por mais 3 anos. Lembrando que a CGA tem essa característica diferente das outras da Ambima, que dependendo do vínculo com a instituição é 5 ou 3 anos, na CGA a gente está falando de 3 anos. E só mais um recado, Billy, é que esse processo de atualização ele é muito importante que ele seja feito agora, porque a gente teve um acúmulo, a Ambima até ter esse processo aprovado e consistente para um público que é diferenciado, a gente sabe que é um desafio fazer uma atualização para um público que já tem muita exposição com relação ao mercado, já teve muita exposição, o pessoal, em geral, o nosso profissional, ou seja, é um profissional muito experiente. Então, até a gente aprovar esse processo, a gente veio postergando essas datas de atualização. Então, a gente tem um acúmulo grande de profissionais, tem por volta de 1.000 profissionais que venceriam a atualização CGA agora em junho, e eles vão já tiveram esse prazo prorrogado em função da pandemia, mas em outubro esse prazo de vencimento para esses 1.000 profissionais continua. Então, é um momento muito interessante desse profissional buscar esse processo de atualização e garantir que ele continua com a sua certificação. Uma dúvida rápida que surgiu aqui para mim, Daniel, aonde o profissional descobre se ele está entre esses 1.000 profissionais que precisam fazer o processo de atualização? Ele deve ter comunicações constantes da Ambima, então é importantíssimo que o seu cadastro esteja atualizado, porque a Ambima ela manda com 6 meses, 3 meses por e-mail a informação de como é que está o teu processo. Mas é importante que você entre no site da Ambima e coloque lá veja lá o seu cadastro, coloque o seu CPF e você vai ver as suas certificações e o prazo de vencimento das suas certificações. Isso inclusive está na nossa área pública do nosso site. Legal, obrigado, se você é um profissional, só mais um complemento, se você é um profissional vinculado a uma instituição, a sua instituição também deve te apoiar nesse sentido, eles devem ter essa informação, porque eles têm acesso a uma área restrita do nosso sistema, onde eles têm os dados de todos os profissionais, as certificações que eles detêm, de todos os seus funcionários e dos vencimentos dessas certificações. Obrigado, Daniel. A gente tem uma pergunta aqui do Thiago Meneghetti Brum. Ele está perguntando sobre as regras, acho que essa pergunta é para a Priscila. Está perguntando sobre as regras para os profissionais de tesouraria de instituições financeiras, se permanecem 7 anos, no caso, para tirar a certificação CGA. Falando, se o Thiago perguntou aí sobre tesouraria, talvez ele esteja se referindo às nossas regras sobre dispensa do exame CGA. Né? Então, até relembrar um pouquinho, voltar um pouquinho na explicação, hoje o profissional que precisa tirar a certificação CGA, ele tem 2 caminhos, né? Um caminho é o exame, né? Que comum, hoje ele é 2 módulos, o profissional faz as provas e obtendo a aprovação nos 2 módulos, ele se torna um profissional aprovado e certificado pela CGA, ou mesmo a gente tem normas e procedimentos que trata da dispensa desse exame, né? E ele traz condições para que esse profissional peça essa dispensa, né? Então, uma das regras que possibilita o profissional ser dispensado do exame é justamente ter um período de experiência na tesouraria de instituições financeiras, sendo o responsável pela tesouraria, e o prazo requerido é de 7 anos. Então, o Thiago perguntou se o prazo continua o mesmo. Continua, tá? Não houve qualquer alteração dos dispositivos do normas e procedimentos para a dispensa do exame. Né? Hoje, um profissional pode pedir a dispensa do exame lá para o nosso conselho, e as condições são, ele tem que ter atuado durante 7 anos
ou como head, né, como responsável de uma tesouraria de gestão financeira, ter atuado nos mesmos 7 anos, nos últimos 10, é importante falar, né, sempre a gente fala nos 7 anos, nos últimos 10, então, na tesouraria, como um gestor na pessoa física, como um gestor no estrangeiro, né, de produtos no estrangeiro, e não pode ser uma experiência acumulada numa instituição participante, tá? Que já era aderente e participante dos nossos códigos Ambima. Então, não houve qualquer alteração nesses prazos por conta aí da Covid-19. Tá, Pri, só para a gente, nesse último ponto que você falou, eu acho que é uma dúvida que me ocorreu aqui. Qual é o racional de um profissional que estava atuando há, por exemplo, 7 anos, numa instituição que já é aderente a um código, não poder pedir a dispensa? Qual é o racional desta regra? Legal. Eu acho que o racional, o conceito da regra, na verdade, é que, primeiro, o profissional, então, como eu comentei, pode buscar a certificação pelo exame, ou tem aqui um outro caminho que também busca essa certificação através da dispensa do exame, mas ambos são certificados, tá bom? O que o Conselho tenta, dando aí as diretrizes, né, de quais são os profissionais que têm uma experiência compatível a essa dispensa, classificar, na verdade, até qualificar esses profissionais como uma experiência válida, né? E que substitui o teste via exame. Acho que isso é importante comentar, né? É quase que uma comprovação técnica que não é obtida pelo exame, é obtida pela experiência que ele acumulou. Por que que hoje a dispensa do exame, ela não aceita aí uma experiência acumulada em instituição participante? Porque, pelo entendimento da Ambima e até de supervisão, é um período em que aquela instituição participante, aquele profissional, deveria ter atuado com a certificação, né? Então, se ele tem a experiência acumulada, lá atrás, nos últimos 7 anos, ele já deveria ter essa certificação, né? Então, por isso que não é uma condição também para ele se beneficiar agora da dispensa do exame. Eu queria Legal, eu vou voltar complementar então uma coisa. Eu queria complementar uma coisa por dessa favor, resposta Daniel. da Pri, que é essa questão da dispensa do exame e da relação dele como um profissional certificado. Ele pode ter sido dispensado, no caso da CGA do exame, mas ele tem todos os deveres de um profissional CGA. Ele é um profissional CGA. Inclusive, a questão da atualização que eu mencionei. Então, o profissional pode ter sido dispensado do exame lá atrás, mas se ele não está exercendo atividade de gestão hoje, ele é alvo do processo de atualização. Esse é um cuidado muito importante aí, os nossos associados informarem e estarem próximos aí dos profissionais CGA de cada um dos nossos associados e aderentes, porque pode ser que o profissional lá atrás, por não ter feito o exame, fale, eu não sou alvo da atualização. É sim, se ele não está exercendo atividade de gestão no momento. Entendi, Daniel. Falando ainda da atualização, então, o que acontece com o profissional que não atualiza a sua certificação? Então, lá, chegamos em outubro, que é o prazo agora, se eu não me engano, como você falou, Exato. né? E o profissional não está vinculado, não fez a prova não passou pelo processo de atualização, né? Como você explicou. O que acontece com esse profissional, com a CGA deste profissional? De forma bem objetiva, ele perde a certificação CGA. Por isso que a gente tem enfatizado esse processo. Se ele não está exercendo a atividade, se ele é um profissional CGA, independente dele ter sido dispensado ou não, se ele não concluiu o processo de atualização antes do vencimento, né, então esse processo pode ser concluído a qualquer momento, né? A gente já tem alguns profissionais que já entraram e já concluíram o treinamento, o curso e já estão com a certificação atualizada para mais 3 anos. Então, outubro é o prazo limite desse estoque de profissionais que a gente vem adiando o processo. Depois, novembro tem mais alguns profissionais, dezembro e continua. É importante que o profissional olhe qual que é a data de vencimento, se programe para concluir esse processo de atualização antes da data do vencimento. Daniel, você tem uma ideia do tempo que um profissional precisa dedicar para fazer o processo de atualização? A gente já tem alguma estatística do tempo que as pessoas que já fizeram levam para passar por esse processo, para dar uma ideia para as pessoas de qual a dedicação e de por quanto tempo ela precisa separar para
realmente atender o prazo de outubro? Aham. O ideal é que a pessoa reserve pelo menos uma semana de estudos para fazer o processo de atualização. Esse processo pode ser mais curto ou mais longo. E eu digo uma semana, não que ela vai ficar às 8 horas todo dia fazendo o processo de atualização, mas que ela vai usar, imaginando que ela vai usar horários alternativos para fazer esse processo. Como a gente tem a zero de jogo uma autoavaliação, como eu comentei, é difícil de dizer como que vai ser o prazo da pessoa, porque pode ser que ela faça a autoavaliação e aí ela vai gastar algumas horas fazendo isso e ela não tem que fazer mais nada, ou pelo menos só o módulo de novas tecnologias, que é o módulo novo. Então, se ela tiver um aproveitamento muito bom na autoavaliação, fica opcional para ela fazer os próximos módulos de treinamento. E aí ela só teria que fazer o módulo de tecnologia, em algumas horas ela concluiria o processo. Agora, pode ser que ela faça a autoavaliação e veja que tem vários aspectos que ela precisa relembrar, e aí ela teria que concluir os 7 módulos, e aí demoraria um pouco mais. Eu diria que o ideal é que ela fizesse um módulo por dia, num horário alternativo, e uma semana ela conclui o processo. E tem uma outra alternativa também, alguns profissionais têm optado por isso, que é não fazer a autoavaliação. Porque a autoavaliação demanda um tempo também para a pessoa ir lá e concluir. Ela pode pular essa etapa no processo, ele permite isso, e fazer os módulos. Fala assim, não, independente da autoavaliação, eu quero fazer tudo. E aí ela vai concluir também um pouco menos de uma semana nesses horários alternativos. Legal, obrigado, Daniel. Pessoal, se vocês tiverem perguntas, por favor, coloquem aqui no comentário, a gente repassa as perguntas para o Daniel e para a Priscila. Priscila, você comentou do processo de flexibilização e de que o que é necessário são as instituições enviarem para a Ambima a lista de profissionais que vão ficar ou que já ficaram desenquadrados por conta de movimentações ou contratações. O quão frequente tem que ser essa atualização pelas instituições? O que um profissional que está na instituição, nessa situação, tem que verificar algo, ele tem que conversar com a instituição, com a Ambima. Eu queria que você explicasse um pouquinho mais esse processo em relação à frequência e a como ela afeta o profissional em si, né? Se ele está desenquadrado dentro de uma instituição, seja a CGA ou seja as outras certificações. Legal. Se algum profissional, né, estiver assistindo aqui a nossa live, estiver nesta condição, eu acho que é importante, né, procurar o seu contratante, aí a sua instituição em que você trabalha, e até informá-la sobre isso, porque às vezes é até um desconhecimento das nossas instituições participantes sobre essa flexibilidade. Então, você que é um profissional que esteja nessa condição, às vezes até bastante aflito, né, que não tem prova, que você precisa se certificar, saiba que hoje estamos com essa flexibilidade, né, vamos esperar um tempo as provas voltarem, e você, né, profissional, terá um tempo depois ainda para estudar e fazer o exame. Então, para o profissional, bastante tranquilidade nesse período, é o que a Ambima quis, né, passar e quis ter por medida aí com as nossas instituições participantes, né? Então, para quem não souber, profissional procura a instituição participante para até saber, né, qual é a sua condição, se o seu nome já foi enviado para a Ambima. Eu acho que vale a pena aí ter uma posição bastante proativa para todo mundo. Agora, para a nossa instituição participante, a intenção é que ela mantenha esta lista sempre atualizada, né? Então, lá no começo das nossas medidas, já recebemos, né, de algumas instituições essa lista. É algo bastante simples de ser feito, tá? Entrar no SSM, um modelo de formulário que ela preenche, que ela manda só o nome e CPF do profissional. Então, por que é importante essa medida agora e essa atenção, né, de sempre manter atualizado? Porque quando tudo isso passar, e vai passar, a gente já tem essa lista de todas as instituições com os nomes, sabe quais são os profissionais que terão que fazer prova, o que ajuda também o Daniel, né, a medir aí a quantidade de profissionais que terão que fazer a prova após tudo isso passar. E do lado da supervisão, evita que a instituição depois seja questionada por um nome que não constou na lista. Então, acho que são todas essas as preocupações, e que é para ser algo bastante leve, bastante simples, não é para ter dificuldade. Qualquer instituição que tiver
alguma solicitação específica ou entender que este modelo não serve para ela, também pode procurar a área lá de supervisão, que a gente avalia aí os cenários que são específicos, né, que precisa de alguma exceção. Obrigado, Priscila. Esse era um ponto que a Priscila tinha comentado muito na nossa primeira tentativa de live, que teve problemas técnicos, né? Mas o ponto é a Ambima está sendo o máximo flexível possível para atender as demandas dos associados e dos aderentes, né, de todas as instituições do programa de autorregulação, para acomodar as necessidades na medida do possível e para diminuir ao máximo os impactos que a crise está tendo para o mercado. A gente recebeu uma pergunta aqui da Luísa Aiex Andrade, voltando ao tópico de volta das provas, né, que o Daniel respondeu, mas acho que a gente pode voltar porque ela complementa a pergunta sobre a possibilidade de nós disponibilizarmos mais provas, mais datas de prova no segundo semestre de 2020. Eu acho que é um ponto que é legal você comentar, né, Daniel, sobre a frequência de provas da CGA em particular, né, e das provas das outras certificações também. Sem dúvida, esse tem sido o nosso foco, né? Trabalhando com os nossos fornecedores, com os centros de teste, para ampliar não só a frequência das provas, mas também o número de praças que a gente aplica os exames. Então, a gente vai ter, sim, isso já está alinhado com os nossos fornecedores. A CGA era trimestral e ela vai passar a ser mensal. A gente tem trabalhado no nosso banco de questões e também com os nossos fornecedores para ela ser mensal. Isso já está planejado. A partir do momento em que as provas voltarem, a frequência vai ser maior. E também estamos trabalhando na ampliação, número de praças. Uma pesquisa que a gente soltou agora está nos apoiando bastante nisso também. Então, no nosso site, vocês podem ver que a gente soltou uma pesquisa sobre um avise-me no caso de novas turmas. E com isso, a gente também está perguntando para quais provas e quais praças os candidatos estão se planejando até o final do ano. Então, se vocês puderem estimular os funcionários de vocês e vocês mesmos fazerem essa pesquisa, isso tem nos apoiado a conversar com os nossos fornecedores e os centros de teste para garantir que a oferta e a demanda vão estar da melhor forma possível. Um dado só é que a gente tem visto bastante que não vai ter uma volta à normalidade, né? A gente provavelmente vai falar de um novo normal. Isso vocês devem estar vendo em várias áreas, em vários tipos de negócio. É pouco provável que a gente tenha a volta dos exames no modelo que é hoje. Isso a gente também tem conversado com os nossos fornecedores sobre novos procedimentos, né? Então, um dos procedimentos que a gente vai ter é um maior distanciamento entre as estações de prova do exame. E isso vai demandar também uma diminuição da capacidade no curto prazo. Por isso que a gente tem trabalhado com o aumento da frequência, com o aumento de praças, porque em cada CT a gente deve ter um espaço, ou melhor, uma capacidade menor para essa demanda, o que deve também demandar um maior espaçamento. Então, acho que uma orientação clara agora é assim: o momento é de preparação, se preparar para o exame, estar pronto para o exame. Assim que o agendamento voltar, talvez não tenha expectativa de fazer o agendamento já logo na semana que vem. A gente vai ter um período grande de agendamento e é importante que o profissional e a instituição, e é por isso também que no caso da CGA, no lado da supervisão, a gente está dando 6 meses para as instituições se adequarem, porque pode ser que ele não consiga já logo no próximo exame a data, mas a gente está trabalhando para ter essa frequência maior. Obrigado, Daniel. Sobre a pesquisa, daqui a pouquinho nós vamos colocar aqui nos comentários o link para a pesquisa. Ótimo. Essa é uma pesquisa bem importante para a gente, junto com os dados da supervisão, apurar a demanda por regiões, por tipo de certificação. Então, aqueles de vocês que quiserem compartilhar nas suas instituições o link da pesquisa, ou para pessoas que vocês sabem que estão esperando a certificação, é muito importante para que a gente possa atender depois bem essa demanda, para a gente ter clareza de onde as provas vão acontecer. Tem uma pergunta legal aqui da Juliana Pacheco. Daniel, se a gente tem alguma previsão de aplicar as provas remotamente, fazer provas online? Não temos previsão, mas estamos olhando com isso com muita seriedade. No Brasil, lá fora, existem algumas instituições que têm feito
exames que têm esse nome de Online Proctored Exams. Então, são exames à distância, que são monitorados por fiscais de exame à distância também. Essa tecnologia, ainda no Brasil, tem poucos fornecedores que estão trabalhando com isso, e a gente ainda não tem conhecimento de nenhum exame de alta responsabilidade, como é o exame da Anbima, onde você não está simplesmente atestando por uma questão acadêmica, você está dando um aval para a pessoa exercer uma atividade de altíssima responsabilidade no mercado financeiro. Então, pegando o exemplo da CGA, é a certificação que vai dizer se a pessoa tem a capacidade técnica para exercer a gestão de recursos no lugar de terceiros, né? Então, é uma certificação de altíssima responsabilidade. E, por isso, ela precisa ter uma série de regras de segurança, né? Garantir, primeiro, a identidade da pessoa. Garantir que o banco de questões também está sendo, ele está sendo protegido, porque o nosso modelo de banco de questões é diferente de um vestibular, onde você tem uma prova no ano e as questões são totalmente refeitas para a próxima prova. A gente, até por demanda de mercado, como a gente estava comentando, a gente tem que ter uma frequência grande de aplicação de provas, então a gente tem que ter um único banco de questões que é randomizado a cada questão, a cada prova. Então, a integridade e proteger esse banco de questões também é muito importante. Então, todos esses são desafios para a gente não simplesmente soltar uma prova online sem considerar todas essas responsabilidades que a Anbima, como instituição, e como papel de desenvolver o mercado também, a gente tem que ponderar. Então, estamos trabalhando com isso, mas não é algo que a gente vai ter no curtíssimo prazo, mas essa é uma possibilidade que a gente está olhando, sim. E, Billy, Obrigado, agora está... Daniel. Tem uma pergunta aqui da Natália Stefano, acho que essa é para você, Priscila. Ela está perguntando se a instituição deve aguardar uma resposta da supervisão sobre o plano de ação enviado via SSM para liberar o profissional para fazer gestão. Se sim, quanto tempo leva? Ela perguntou de gestão, né? Eu acho que era legal você responder para a gestão e também para os demais certificações. Claro. Bom, Natália, não precisa dessa aprovação da supervisão, tá? A medida realmente é para ser bastante simples. Você contratando ou movimentando, aí no caso, né, um gestor para uma atividade aí de gestão de recursos de terceiros, você já pode fazer isso, né? E na mesma data, se possível, mandar aí no SSM só o nome, o CPF do profissional e a eventual medida de contingência que vocês pretendem realizar durante esse período. Quando eu digo medidas de contingência, poxa, olha, meu profissional começa a atuar agora, mas eu tenho outros profissionais com CGA, ele já está fazendo um curso, já está se preparando para a prova, indicar quais são as medidas aí durante esse período também para este profissional. Tá? E aí, lembrando também que se ele já tem uma certificação, ele já está no nosso banco de dados de certificação. Então, é necessária atualização do banco de dados deste profissional. Então, ele vai estar vinculado na sua instituição e, inclusive, a partir desta data, ele passa a ser cadastrado lá como em atividade elegível, né? Lá, atividade desempenhada, ele vai estar, por exemplo, como gestão de recursos de terceiros. Né? A informação a ser enviada como plano de ação para a Anbima é muito mais para um controle e para que a supervisão não te questione depois sobre esse profissional ter, durante este período, atuado sem a certificação, tá bom? Obrigado, Priscila. Pessoal, se vocês não tiverem mais perguntas, eu vou fazer só mais as duas últimas perguntas, uma para o Daniel, uma para a Priscila, mas se tiverem, por favor, mandem aqui nos comentários, a gente tem alguns minutos ainda. Daniel, antes da gente começar a live, nós estávamos comentando dos cursos gratuitos, dos cursos que a Anbima liberou, todos gratuitos. Eu gostaria que você comentasse um pouquinho disso. A gente até comentou que era uma maneira das pessoas se manterem atualizadas para depois realizar as provas, um complemento, né, da preparação para as provas. Queria que você comentasse um pouquinho disso e queria que você comentasse a diferença entre os cursos que estão hoje gratuitos e o processo de atualização da certificação, que também passa por curso. Então, quais são as diferenças desses dois cursos, dessas duas plataformas que a Anbima tem? Muito bom. Nesse período, a gente institucionalmente também entendeu que é um momento muito adequado para as pessoas trabalharem tanto na atualização quanto na preparação para
eventuais certificações de mais complexidade. Então, por isso essa insistência nossa com o processo de atualização. Esse é um momento que, por meio da educação à distância, você pode ter acesso a uma série de conteúdos. Então, a gente estimula realmente que os nossos associados conversem com seus colaboradores para que eles reservem tempo nessa educação continuada e, ao mesmo tempo, na preparação para outros exames ou para o exame que ela já estava olhando e mirando. Os cursos livres, que a gente chama, a gente já tinha um portfólio de cursos gratuitos, a Ambima já vinha nesse contexto de trabalhar a ampliação desse público-alvo. A gente ainda tinha alguns cursos que eram pagos, então, nesse momento, a gente entendeu deixar todo o nosso portfólio, são 17 cursos atualmente. Essa semana a gente voltou com um curso que tinha saído do ar durante um tempo, que é o curso de Valuation no ar. Então, esses 17 cursos estão totalmente abertos, são cursos livres de mais curta duração e focados em temas específicos. Até os próximos meses, a gente deve colocar mais 3 cursos voltados a fundos estruturados no ar, FDIC, FI, FIP. Então, esses programas eles estão abertos a qualquer profissional e, na verdade, qualquer investidor, qualquer pessoa que quiser entrar no site, se cadastrar, e eles estão abertos. A gente tem um outro processo que ele é exclusivo para quem já é profissional certificado, e é o processo de atualização da certificação, que hoje é feito por meio também de educação à distância, e esse processo ele deve ser feito num outro canal do nosso site, enquanto os cursos livres eles estão dentro de educação, cursos online. Para fazer o processo de atualização, tem que entrar em atualização da certificação, sempre no menu Educar, e aí lá seguir uma série de etapas e também fazer esse processo que é diferente para cada certificação. Como eu mencionei, o da CGA tem essa característica de começar com uma autoavaliação, os demais eles terminam com uma prova online, e aí, terminando esse processo, tem o trabalho de atualização do vencimento da certificação, dependendo da condição que o profissional está, se ele está vinculado ou não a uma instituição. Obrigado, Daniel. E Pri, só para encerrar, eu queria que você comentasse um pouquinho, nós falamos muito dos processos do Código de Certificação, mas a gente tem uma série de flexibilizações em relação ao cumprimento das obrigações dos códigos. Se você pudesse terminar comentando em geral como a supervisão está funcionando nesse período de quarentena, eu acho que era útil para o pessoal que está acompanhando a gente. Legal. Assim que foram decretados, né, as quarentenas, aí a pandemia, a Ambima como um todo se preocupou, né, em como a gente reagiria e como que a gente cuidaria nesse momento das nossas instituições participantes. Então, com a supervisão não foi diferente. Olhamos cada regra do código, o que poderia impactar as nossas instituições participantes, e soltamos no dia meados ali de março, com entrada em vigor a partir do dia 16 de março, várias regras flexibilizando o atendimento aos códigos, todos os nossos códigos. Tá? Eu acho que essa foi uma primeira medida. Outra medida é que todos os nossos procedimentos de averiguação de irregularidade ou os nossos processos foram suspensos, né? Todos estão com os prazos suspensos, e serão retomados num melhor momento, em que as instituições também serão comunicadas, como uma forma de não impactar durante este período com os trabalhos de supervisão as nossas instituições. Já foi um período em que todos tiveram que se adaptar ao trabalho remoto, pensar em como trabalhar de casa, né, ter uma adaptação bastante diferente aí no seu dia a dia. Então, durante algumas semanas, nós decidimos deixar mais leve a parte de supervisão e até, inclusive, deixamos de mandar questionamentos, cartas de orientação, multas, enfim. Então, também agora a gente começa a rever também essa posição, começa a rever como que a gente começa a voltar, né? Eu acho que é a realidade de todo mundo, sem que isso impacte de uma forma considerável aí os negócios das nossas instituições participantes. É importante você comentar isso, Billy, porque isso foi uma medida que a gente soltou lá no comecinho de março, atendendo a todas as instituições participantes de uma forma bastante genérica. Mas se alguma instituição participante tiver alguma dificuldade específica, com alguma regra específica de algum código, de algum prazo, alguma realidade que seja diferente do que aquilo
que a gente colocou na nossa circular de supervisão, eles podem entrar em contato conosco, porque a gente avalia assim o caso a caso e pode pensar em medidas diferentes para cada uma das instituições, tá? Dado aí cenários e realidades diferentes de cada um. Tá legal. Muito obrigado, obrigado, Daniel, obrigado, Priscila, foi um prazer. Foi com emoção, né? Porque a gente teve os problemas técnicos no começo, mas a gente conseguiu fazer a live. Então, eu queria só lembrar todo mundo, essa semana a gente vai focar muito na comunicação sobre as certificações. Então, a gente vai colocar mais informação no Workplace, pelo WhatsApp, no portal da Ambima, via SSM, para tentar dirimir dúvidas. Se vocês tiverem mais, mandem aqui para a gente. A gente está à disposição para tanto receber dúvidas, sugestões, formas de a gente conseguir mitigar ainda mais os impactos desse período um pouco atípico pelo qual a gente está passando. A gente está fazendo essa live semanal, não só sobre certificação, sobre todos os temas que impactam os nossos associados. Se vocês quiserem sugestão, manda aqui para a gente, pelo Facebook mesmo, pelo Workplace mesmo, pelo WhatsApp dos associados. A gente está, ou pela central de relacionamento com associado, a gente vai colocar os contatos aqui nos comentários. Daniel, Priscila, muito obrigado. Uma boa tarde para todo mundo. Se cuidem, muita saúde e quem puder, por favor, fique em casa. Obrigado. Obrigado, gente. Obrigada, pessoal.